Olá, tudo bem? Meu nome é João Geraldo Neto e eu sou do canal Super Indetectável. E o que eu estou fazendo aqui hoje? Hoje eu vim falar de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E por que eu estou falando de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade num canal onde eu falo praticamente exclusivamente de HIV? Porque na verdade uma pessoa não é feita só de HIV. Eu não sou só HIV, né? Na verdade eu tenho várias questões que envolvem a minha vida. E afinal de contas, o que é TDAH? TDAH é uma série de condições que podem causar o desconforto, seja para se concentrar, seja para poder raciocinar, questões de humor e até mesmo de comportamento. E por que eu decidi falar disso agora? Porque é o seguinte, recentemente eu fui procurar ajuda, tá? Eu fui num psiquiatra, eu tava muito nervoso. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito nervosa, tá? Vou falar a verdade aqui pra vocês. Desde criancinha, a minha mãe sempre me achou uma criança nervosa, diferente, chata. Quando eu tinha 3 para 4 anos, a minha mãe me levou num psiquiatra porque ela achava que eu era louco, porque eu era uma criança extremamente difícil de conviver. É, chato, sabe? Aquela criança que ninguém suporta. E aí ela me levou num psiquiatra contra a família, né? Porque a família ficou totalmente contra ela, porque, tipo, imagina levar uma criança de 3 anos no psiquiatra numa cidade do interior. O psiquiatra me avaliou, fez um monte de exames lá, um monte de coisa na cabeça e acabou percebendo que eu não tinha nada, né? Só que na verdade isso ia muito além de exames que se verifica ali, né? O que acontece é que por muitos anos eu tive muita dificuldade em estudar. Ela mesma, a minha mãe mesmo fala que sempre notou que eu era uma criança que não tinha muita facilidade. Eu sempre me esforcei muito, eu tive que me esforçar muito para conseguir entender, para conseguir me concentrar nas coisas. E até hoje eu não consegui. O que acontece é que nos últimos anos isso tem se tornado insuportável, né? À medida que o mundo vai ficando cada vez mais cobrando da gente cada vez mais condutas muito dentro de caixinhas, então eu acabei me esforçando muito para entrar nessas condutas, até que chegou um ponto que eu fiquei muito desconfortável. Então eu procurei um psiquiatra para tentar entender o que estava acontecendo comigo. Eu nunca na minha vida imaginei que pudesse ser um TDAH, que pudesse ser qualquer tipo de transtorno. Na verdade, eu pensei que era ansiedade, né? Que era só uma sensação de ansiedade muito grande pela vida cotidiana mesmo, né? Eu cheguei lá e como eu tomo muitos remédios porque eu tenho alguns problemas de saúde que exigem a tomada de medicamento, eu falei para ele que eu queria não tomar medicamento se possível, que eu queria procurar alguma coisa que eu pudesse contornar essa situação da ansiedade. E a impaciência também. É algo que eu já falei em alguns vídeos aqui, até assim que eu às vezes tenho vontade de empurrar pessoas na escada rolante, porque tipo, eu não tenho paciência para esperar essas coisas, não tenho mesmo. Então por isso é que eu acabei procurando ajuda. E foi essa a minha queixa, né? E o que acontece? Ele virou para mim e falou, bem, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar para uma pessoa, para um profissional chamado psicólogo, né, o neuropsicólogo. Vou te solicitar uma neuropsicoavaliação. E nessa neuropsicoavaliação eles vão fazer uns testes com você e eles vão verificar como funciona o seu cérebro. Aí eu fiquei super assim, tipo, incrédulo, né? Mas falei, pô, vamos, né? Eu tô pedindo ajuda, então vamos. E isso eu fui fazer. Então ela me aplicou o teste. Não é um teste barato, tá? Na verdade eu entendo como um investimento que se faz, né? Porque eu precisava me encontrar, me entender nesse contexto de mundo. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei muitas sessões com ela. São sessões longas, assim, e é bem cansativo porque a gente faz muitos testezinhos. Sabe aqueles testes que parecem que a gente chama de teste de lógica, teste de conta, e ela faz uns testes de memória, umas coisas assim. E o que acontece? Ela então verificou, ela gerou um relatório, né? Essa neuropsicoavaliação gera um relatório, e nesse relatório de avaliação neuropsicológica, ela colocou as questões e como que eu me saí nesses testes, né? Eu acabei me descobrindo, né? Como um TDAH, uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, daqueles bem completos, assim, com hiperatividade, que isso todo mundo, quando eu comento isso, todo mundo fala assim, jura que você precisou pagar para poder descobrir isso? Porque eu sempre fui muito ligado, assim, né? Mas eu achava que era normal, né? Na verdade, eu achava que todo mundo era assim. E com uma distração muito grande. E uma coisa que foi interessante é que ela me explicou que devido à dificuldade que eu tive para
que eu sempre tive no caso da concentração, eu acabei desenvolvendo outras inteligências, né? Porque eles fazem também um teste de inteligências para verificar como é que a gente se sai. Eu acabei conseguindo um QI, não é chama mais QI, né? Mas no teste de QI antigo eu consegui 124, é um valor bastante alto. A média do Brasil é 87, eu consegui 124 de QI, é uma coisa que realmente me surpreendeu, porque eu sempre me achei meio burro, assim. Não é que eu me achava meio burro, na verdade eu fui acreditando e construindo que eu era uma pessoa não inteligente, eu acho que pela dificuldade, toda a dificuldade que eu sempre tive, né? Eu acabei abandonando o mestrado, eu entrei no mestrado no início do ano passado e saí do mestrado no meio do ano porque eu não conseguia acompanhar os meninos, né, os meus colegas. Eu não conseguia ler um texto, um artigo grande, porque uma característica do TDAH é que você só consegue se concentrar em coisas que são muito interessantes, assim, tipo, viagem. Me dá uma viagem para eu programar, que aí eu tenho uma super vantagem, que eu descobri também, que eu dei nome para isso, né, que na verdade eu já sentia isso, mas eu acabei dando nome, que é o hiperfoco. Hiperfoco é aquela capacidade que algumas pessoas têm de, tipo, eu vou para cima de alguma coisa e eu fico dias naquilo, e isso já aconteceu. Tá? Na minha programação para a Europa, minhas viagens no geral, quando eu vou programar viagens, eu fico dias em cima da viagem. E assim, se deixar, eu não como, eu não durmo, eu não escovo os dentes, eu chego a passar mal. Porque eu vou para aquilo e eu nunca entendi, né? Porque que eu não saía daquilo que me envolvia tanto. Eu já teve um dia que eu comecei a planejar a casa também, né? Planejar a casa no SketchUp que eu aprendi. Eu entrei naquilo e eu fiquei das 10 da manhã, 9 da manhã que eu acordei no fim de semana, até as 2 da manhã, e sentado numa cadeira nessa cadeira. E, tipo, essa cadeira não é preparada para esse tipo de coisa. O que acontece é que eu tive dores fenomenais na minha coluna. E mesmo assim eu queria continuar mexendo naquilo. Então esse hiperfoco, ao mesmo tempo que é uma coisa que eu não conhecia, não sabia que era nome, eu tô aprendendo a canalizar, né? A entender como que essas coisas funcionam. E outra característica do TDAH que eu acabei conseguindo também dar nome a isso é a minha dificuldade em organizar minhas ideias, né? Porque vocês não sabem, quando vocês veem o vídeo assim editado, ele já fica longo muitas vezes, né? Mas eu falo e eu mudo de assunto N vezes, então eu não consigo muitas vezes programar como que eu vou gravar. E às vezes eu faço isso aqui, ó, eu anoto papéis, assim, só que eu não consigo seguir os papéis, porque eu me perco nos papéis. Não é fácil não o negócio, mas enfim, a gente vai aprender. E uma das coisas muito legais que eu achei nessa psicóloga especialmente é que ela não patologizou o TDAH, sabe? Ela me explicou que existem dificuldades, mas essas dificuldades não me limitam, elas não vão me transformar numa pessoa com mais ignorante, tanto que, né, o meu QI é bem acima da média, né, do Brasil. É uma coisa que eu não estou sendo arrogante, tá bom? Eu estou só falando, só contando essa informação, que é uma característica também, que ela explicou que devido à minha dificuldade em algumas situações, eu acabei criando caminhos cerebrais e desenvolvendo algumas inteligências muito, tá? Por exemplo, a questão da comunicação, né? Ela também explicou que eu acabei desenvolvendo capacidade de sair de situações tensas e de crise de uma maneira pouco convencional. Então, assim, geralmente eu penso situações não convencionais. Isso também era uma coisa que eu já tinha percebido e que acabou se tornando mais real aqui, né, nesse papel. E o que eu achei interessante é que quando ela foi ler comigo esse relatório, ela foi me passando e eu brinquei com ela uma hora, eu virei e falei, nossa, mas isso é o quê? Meu mapa astral? Porque, tipo, você tá me definindo aqui. Ela falou, não, João, pô, aí ela brincou, né? Ela falou, não, a gente fez testes, eu sei, agora a gente sabe como o seu cérebro funciona e o que a gente precisa é ajustar as suas características, as suas qualidades, né? Você tem então que valorizar essas qualidades e trabalhar o que é mais difícil. E é isso que eu vou fazer num segundo momento, né? Que agora no segundo momento eu vou levar esse laudo no psiquiatra e eu vou ver como que eu vou fazer. Ela tentou não, né? Mas ela me apresentou situações e alternativas aos medicamentos, né? Tipo, para eu não ter que tomar medicamento. Mas ela reconhece, ela sabe que a minha dificuldade de me concentrar, em iniciar e terminar um trabalho é extremamente difícil.
Então, nesse caso, eu acho que eu vou experimentar, sim, medicamento. Vamos ver como é que vai ser, né? Mas eu não quero que esses medicamentos influenciem na minha hiperatividade. Na impulsividade, eu estou tentando controlar, mais mesmo com exercício, com testes. Eu tenho feito, por exemplo, o lance da escada rolante, parece meio bizarro assim, mas é uma realidade. Eu evito pegar a escada rolante porque eu não tenho paciência para esperar as pessoas paradas. Porque para mim a escada rolante, ela não é um lugar para eu descansar. Na verdade, a escada rolante é um lugar para acelerar o meu passo. Eu sempre ando muito rápido, eu sempre estou correndo, eu sempre estou fazendo mil coisas. Eu estou falando ao celular, eu estou teclando, eu estou ouvindo música, eu estou prestando atenção em tudo que está acontecendo. Então, eu estou tentando me ajustar a algo que não me cause sofrimento, né? Porque não quer dizer que porque eu sou assim, isso é ruim. Não, porque eu não quero me encaixar no que é normal, nesse padrão. Né? Na verdade, eu quero não deixar essas questões me causarem sofrimento. E é isso que ela fez. E aí eu fico pensando, né? A gente tem tantos problemas assim às vezes, e a gente vai em médicos e às vezes você chega lá, tipo, imagina eu chegando num psiquiatra que não é muito ligado a essas coisas, aí você vira e fala, tô sentindo isso. Ele vira pra você e fala assim, tá, você tem TDAH, então vamos tratar com esse remédio. Aí passa uma Ritalina, sei lá, ou qualquer outro tipo de medicamento que transforma a pessoa numa pessoa que ela não é, né? Imagina, se eu começar a ficar calmo, eu lembro até de uma... Eu não vou ser eu, né? Eu me lembro até de uma situação que eu falei lá na hora da avaliação, que eu virei para ela e falei, que a minha vontade às vezes era de largar tudo, assim, e ir pro sul da Bahia vender coco, sabe? Eu falei isso bastante, inclusive, ultimamente. Estava falando bastante isso, né? E aí ela virou e falou assim, João... Aí ela veio me levantando algumas questões. Ela falou, você se vê no sul da Bahia, numa cidade pequena, vendendo coco? Aí eu falei, putz. Aí ela me colocou nessa situação. Eu falei, não. Ela falou, você sabe por quê, João? Porque isso não é você. Então você hoje está tentando procurar e se encaixar num lugar que não é seu. Né? E todo esse trabalho eu fico imaginando pessoas que não têm a oportunidade de fazer esse tipo de avaliação. Né? E elas são colocadas para tomar medicamentos que transformam ela em pessoas que elas não são. E muitas vezes, infelizmente, as pessoas não conseguem perceber, né? Ter esse senso crítico de perceber que ela está se transformando em uma pessoa que ela não é de fato. Né? Então isso eu acho bem complicado e por isso que eu achei tão interessante fazer essa neuropsicoavaliação, mesmo custando caro. Né? Felizmente eu tive como pagar isso, mas eu fico pensando nas pessoas que não têm como pagar, né? Nossa, deve ser muito complicado. E eu fiz uma coisa assim que eu vou falar porque eu não vou ser hipócrita, tá? Eu ganhei 4 Ritalinas de um amigo meu. Ele é hiperativo, ele me deu 4 Ritalinas que ele usa, só que ele também aboliu o medicamento, ele entrou no fluxo de iniciar o tratamento com o medicamento, depois ele viu que aquilo não estava sendo legal para ele, e ele decidiu parar. Só que como ele faz faculdade, ele precisa tomar porque ele não consegue manter o foco. Então ele me deu 4 Ritalinas, eu pedi, ele me deu 4 Ritalinas. E eu resolvi usar em dias que eu estivesse trabalhando, né? Porque ele me contou que a ação dela era bem rápida, assim, tipo, você toma e ela já começa a fazer efeito pouco tempo depois, e depois de um tempo ela para. Falei, então eu vou usar isso no trabalho. E foi interessante, assim, a minha experiência com a Ritalina, que eu não tive nenhum superpoder, assim. O que eu achei mais interessante é que eu trabalho com 2 monitores de 26 polegadas, um desse tamanho na horizontal e um na vertical, do lado. E eu trabalho fazendo tipo 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo. O problema é que nem sempre eu consigo terminar. Então eu começo um monte de coisa, às vezes eu me enrolo tudo, eu não sei mais onde é que eu tô. O que acontece é que eu eu tomei a Ritalina de manhã, num dia de trabalho, e eu comecei a notar algumas coisas diferentes. Principalmente que eu comecei a ter consciência na hora que eu ia mudar uma ação. Por exemplo, eu estou fazendo um documento. Aí eu queria mexer no meu celular, eu pensava antes de mexer no celular. Coisa que geralmente eu não faço. Geralmente eu vou mudando, eu vou fazendo e tipo, aí eu falo com alguém e eu preciso de fone de ouvido porque senão eu não consigo me concentrar mesmo. Porque aí qualquer barulhinho me chama atenção e eu tô prestando atenção em tudo, eu tô ouvindo a conversa das pessoas, aí eu tô me perdendo naquilo, enfim. Então eu comecei a perceber que os meus movimentos, minha troca de atividade estava mais controlada. Eu percebia o que eu queria fazer e eu fazia conscientemente. Então assim, tipo, eu pensava assim, eu quero olhar o meu WhatsApp.
Então eu ia, pegava o meu celular e olhava o meu WhatsApp. E aí eu parava de novo e colocava e voltava para o trabalho. Foi essa a principal coisa que eu percebi na Ritalina. E foi muito bom. Pô, eu consegui trabalhar, eu consegui fazer um documento, começar e terminar ele, mesmo que seja um documento pequeno, foi fantástico para mim, coisa que eu nunca consegui fazer na minha vida. Eu não consigo ler livros, porque eu não consigo manter a leitura, né? Eu não consigo ler mais do que 3 páginas, que eu começo a ficar com sono absurdo. Filmes para mim são impossíveis. O André até fala comigo que fica bravo comigo, meu marido fica bravo comigo porque eu não consigo acompanhar. E ele acha que é desinteresse, que é falta de interesse, mas agora a gente sabe que não é, né? Que na verdade para mim é muito difícil parar. Tanto que toda vez que eu tô chegando perto dele, assim, que eu vou fazer carinho, essas coisas, então eu deito no colo dele, paro o telefone. Ah, mas dá 3, 5 minutos eu durmo. Mas eu pelo menos eu tô ali junto, né? Mas isso é bom também, porque eu estou entendendo como que as coisas funcionam, saca? Então, assim, agora as coisas estão bem. Ele sabe que eu tenho dificuldade em assistir filmes, eu só consigo assistir, tipo, Netflix quando o Black Mirror tem 40 minutos, passou de 40 minutos eu já não consigo acompanhar porque eu durmo e aí eu preciso acordar. E nem mesmo os filmes mais interessantes eu consigo acompanhar do início ao fim. Mas eu assisto parcelado. Eu assisto uma vez e depois eu volto a assistir a outra parte. O problema é que ele não, né? O André focou no filme e ele fica até o final e aí eu não consigo acompanhá-lo. Enfim, foi esse o problema, mas eu só tomei a Ritalina nesses 4 dias e não quis tomar mais. Eu não li sobre ela antes. Eu já tinha ouvido falar e eu sempre ouvia alguém falando assim, tipo, a pessoa muito ativa, assim, ele falava assim, vai tomar uma Ritalina, mas eu nunca entendi. Eu pensei que ele baixasse a energia. E ele não baixou a minha energia, não. Ele só mesmo criou essa consciência minha, assim. Também não sei se é porque eu só usei 3 dias, aí eu tive uma pausa do fim de semana e voltei a usar na segunda, e usei de novo na segunda-feira, mas basicamente isso. O TDAH, pessoal, ele é um transtorno que é herdado. Então, assim, muito provavelmente, se você tem alguns sintomas de TDAH, se você sente algum desconforto com essas questões que eu falei, provavelmente isso foi herdado de alguém da sua família, né? A minha família, a gente agora começa a avaliar e você começa a compartilhar com as pessoas, elas começam a falar, ih, caraca, isso encaixa em mim. Então aí a gente começa a ficar mais consciente das coisas. Mas é algo a se observar. Então, sempre observar se pessoas próximas, pai, mãe, irmão, se eles têm características que são bem marcadas, né, do TDAH, que muitas vezes, por exemplo, a impaciência, a hiperatividade mesmo, de tipo, acorda no meio da madrugada e não dorme mais porque a cabeça não para, isso acontece muito comigo, tanto que eu não consigo voar de manhã, né, voos, pegar avião de manhã, eu não gosto, porque eu não durmo à noite, porque eu fico a noite inteira pensando, a pessoa fica se mexendo, eu fico o tempo todo me mexendo, inquieto, na cama, na cadeira. Então, esse tipo de característica é bom procurar um psiquiatra ou um psicólogo, pelo menos para se entender, né? Não em busca de um diagnóstico, não em busca de tentar se rotular de novo em mais uma coisa, mas sim para se entender e procurar ajuda para poder saber como que as coisas funcionam para você, né? Se colocar, criar o seu mundo, né? Ajustar você ao seu mundo, não ajustar o seu mundo ao mundo dos outros, né? E um dia aconteceu uma coisa muito interessante, agora recentemente, era carnaval. Eu fui com o meu marido no McDonald's. E aí eu cheguei no McDonald's, gente, era no McDonald's 24 horas. Era 1 hora da manhã e tava cheio o McDonald's. Aí a gente chegou lá e eu já tava cansado, né? E era o fim de semana, eu já tava cansado. E aí a gente chegou e tinha assim, era muita gente falando, né? Estavam empolgados, bêbados, aquela coisa toda de carnaval. Tinha muita informação, porque no McDonald's tem muita informação, né? Tipo, valores, aquela coisa toda. Eu demoro muito pra conseguir decidir as coisas, porque eu fico olhando, aí eu já tô olhando outra coisa, eu não consigo fazer associação uma coisa e outra. Aí acabou que a gente chegou tava na fila, aí a gente chegou no caixa. Na hora que eu cheguei no caixa, aí a moça perguntava as coisas, eu olhava assim pra ela, assim, eu tipo, como? Aí ela repetia, aí eu falava. Aí o meu marido do lado, né? E aí ela perguntava outra coisa, eu, como? Aí o André falou assim, presta atenção no que ela tá falando. Eu falei, pô, eu tô prestando, mas eu tô confuso, é muita informação. E é interessante que eu percebi isso, né? Que tinha realmente muita informação. E eu me esforcei tanto para prestar atenção no que aquela pessoa falava,
que aquilo me causou um desconforto mesmo, sabe? Assim, tipo, porra, que vontade de sair disso aqui, eu não quero mais ficar dentro desse lugar. Então, talvez a percepção do que é um lugar legal para você. Hoje eu sei que muito estímulo me causa um desconforto. Eu não consigo tomar decisão em lugares onde tem muito estímulo. Uma loja do McDonald's, por exemplo, para mim foi um custo, Deus que me livre daquela situação, sabe? Eu fiquei desconfortável e aqui me chamava atenção o barulho do papel das pessoas pegando e me chamava atenção as pessoas deixando bandejas sujas em cima do troço. Então, assim, aquilo tudo era muito, muito... Impulso, não. Muita energia, esqueci a palavra. Essa é outra coisa também, que eu me esqueço do que eu estou falando. Geralmente eu começo a falar e eu me esqueço. E se eu for pensar, é um outro exercício que eu estou fazendo há algum tempo atrás. Enquanto a pessoa fala, eu tinha mania de cortar a pessoa. Tipo assim, acelera essa porra. E também eu tinha mania de terminar a frase que a pessoa falava. E aí eu comecei a ver que isso é desconfortável, né? E aí eu comecei a pensar o seguinte comigo: olha, eu não vou mais interromper ninguém quando estiver falando. Então eu vou esperar essa pessoa falar. E se vier alguma coisa na minha cabeça, eu vou segurar e falo depois. Impossível, né? Porque a pessoa tá falando, eu pensei em alguma coisa, e aí eu tento não incomodar, mas quando ela termina de falar que eu vou tentar lembrar, eu não lembro mais. Ok, tudo bem, eu tô bem com isso hoje. Agora eu estou bem, eu não sofro com isso mais. Agora eu estou bem. Então é isso, pessoal. Eu estava aqui só para contar essa minha experiência, tá? Com o meu diagnóstico. Vamos colocar diagnóstico, porque diagnóstico geralmente está associado a doença, né? Tudo bem, é um transtorno, mas enfim. Eu quero falar que é uma nova percepção. Na verdade, eu estou me percebendo, eu estou me conhecendo, eu estou me reconhecendo nesse contexto desse mundo meu. Né? Agora eu vou conseguir organizar a minha casa de alguma maneira, né? Dentro da minha organização possível, eu vou conseguir me organizar e me perceber dentro desse mundo, com as minhas dificuldades e com os meus superpoderes também, né? Como eu brinco do hiperfoco, que é delicioso, assim, apesar de agora eu sei que eu preciso ter uma pausa, né? Para não criar desconforto mesmo com ficar sentado muito tempo, ou não comer, ou não beber água, esse tipo de coisa. Mas é uma coisa muito bacana, que coisas que eu gosto de fazer, pode ter certeza que eu faço. Inclusive cuidar do super indetectável e da rede são coisas que eu amo fazer. E eu faço isso com o maior gosto do mundo. Só para vocês terem ideia, eu já gravei até esse momento 37 minutos. E ele vai ficar esse vídeo deste tamanhozinho aí. Eu preciso cortar muita coisa. Ai, é isso aí. Esse sou eu, sou o João Geraldo Neto, sou do canal Super Indetectável. Muito obrigado a você e não deixe de procurar ajuda não, tá? Qualquer situação. Um beijo. Tchau, tchau.